Hoje é a nossa primeira aula de uma série que eu vou gravar com vocês dos principais conceitos em Freud de uma forma descomplicada, tranquila, pensando nos iniciantes. Quando eu digo iniciante, eu quero dizer alguém que lê psicanálise há menos de um ano, né, que começou a ler psicanálise há pouco tempo, tem talvez uma certa dificuldade de compreender e entender, né, enfim, determinados conceitos. Essa aula de hoje faz parte de uma série de outras aulas que eu dei sobre os conceitos em Freud. Eu dei 20 aulas trabalhando os principais conceitos em Freud, desde as formações do inconsciente, ato falho, sintoma, xiste. Falei sobre associação livre, transferência, resistência, repetição. Falei sobre sadismo, masoquismo, enfim. Caso você tenha interesse, pode entrar em contato comigo também. Hoje na aula nós vamos conversar sobre princípio do prazer e princípio de realidade. Muita gente, principalmente iniciante, tem uma certa dificuldade de entender esse conceito. Por quê? Às vezes a pessoa lê o texto do Freud, é uma escrita que nesse momento, por exemplo, o Freud é um autor que os casos dele são apaixonantes. Assim. Você pode ler um caso do Freud e deixar como o seu livro de cabeceira. Assim, são envolventes, a escrita do Freud é uma escrita belíssima e envolvente, ele é muito detalhista, ele seduz o leitor, ele conduz o leitor, mas tem textos do Freud que são difíceis, né? Então, às vezes um iniciante para ler, nossa, o que é princípio do prazer, princípio da realidade, o que é quantidade de excitação, aparelho psíquico, catexia, aumento e diminuição de prazer e desprazer, a pessoa acaba, né, não entendendo muito bem. Vou trabalhar com vocês hoje uma história. Não tem como objetivo acabar com a infância de vocês, mas da Chapeuzinho Vermelho, né? Através dessa história eu vou marcar com vocês alguns conceitos em Freud dentro, né, desse tema do princípio do prazer e do princípio da realidade. Eu, particularmente, sou uma pessoa que sou muito viciado em doce, né? Gosto muito de doce, de todo e qualquer tipo de doce. Desde chocolate, pavê, torta, enfim. Doce é algo que te dá prazer, né? Ninguém, por exemplo, pensa em macronutrientes ou na quantidade de gramas de proteína que uma pessoa vai encontrar numa torta de limão. A pessoa come um doce. Por quê? Porque dá prazer. Preste atenção, porque dá prazer. Há na nossa boca, né, papilas gustativas que certos sabores nos causam, né, prazer, né? Se você for conversar com um neurologista, por exemplo, ou alguém que curte estudar essa parte dos hormônios e tal, serotonina, ocitocina, enfim. Quando você come um chocolate, por exemplo, uma barra de chocolate, inclusive fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos anos atrás, com mulheres, né, para colocar um top 5 assim, das coisas que elas mais gostavam de fazer. Comer chocolate ficou na frente de sexo, para vocês terem uma ideia. Há um prazer absurdo em comer doce. Só que, dentro desse tema de prazer, há também um excesso. Algo que ultrapassa esse limite aqui do prazer. Dentro desse excesso aqui, há também um desprazer. Anote, que isso aqui é importante. Há também um desprazer. O que isso significa? Se eu compro uma caixa de bis, de limão ou de chocolate, eu coloco na geladeira e eu como 2 bis, por exemplo, depois do almoço, e 2 bis depois da janta, eu comi 4 bis no dia. 4 vezes 5, 20. Eu vou acabar com uma caixa de bis em 5 dias. Uma semana de segunda a sexta, né? Comi um docinho ali no final do almoço, na janta, dormi, tô de boa. Se eu como uma caixa inteira de bis em 2 minutos, em 5 minutos, nós estamos em que campo aqui? Do prazer ou de um excesso? Se ao invés de comer uma caixa de bis, eu como 5 num dia. 5 caixas de bis. Cada bis, vamos dar um exemplo, que vem com 20 bis, né? 5 caixas, 100 bis. 100 bis por dia. Nós estamos no campo do prazer?
ou nós estamos no campo de um excesso? Eu gostaria de marcar com vocês essas palavras. Prazer, excesso, desprazer. Anote. Prazer, excesso e desprazer. Outro ponto que é importante de marcar com vocês. Toda vez que vocês pensarem em prazer do ponto de vista do inconsciente, do aparelho psíquico, escreva, aparelho psíquico. Tenham em mente o seguinte, quantidade de excitação. Escreva também. Olha, toda vez que eu vou pensar, por exemplo, estou estudando sobre prazer, desprazer, excesso, e estou estudando, por exemplo, sobre o princípio do prazer e o princípio de realidade. Escreva, aparelho psíquico, quantidade de excitação. No prazer, né? No prazer, há uma diminuição da quantidade de excitação. No desprazer, há um aumento. Vou repetir. No prazer, há uma diminuição da quantidade de excitação. No desprazer, há um aumento. O aparelho psíquico, ele se empenha, preste bastante atenção, ele se empenha em conservar a quantidade nele existente o mais baixo possível. Preste atenção, o aparelho tenta manter aqui, o aparelho psíquico, ele se empenha em conservar uma quantidade nele já existente, né, o mais baixo possível, ou ao menos constante. Aqui, quando pensamos em princípio do prazer, anote também essas palavras que eu vou colocar para vocês aqui, que vão ajudar vocês a compreenderem esse conceito de uma forma tranquila, didática e descomplicada. Pensou em princípio do prazer? Prazer, pensa em 3 palavrinhas. Primeira, criança. Segunda, pulsão. Terceira, satisfação. E eu vou explicar isso para vocês nessa aula, abordando a Chapeuzinho Vermelho. Pensou em princípio de prazer aqui? Pensa nessas 3 palavras. Criança, pulsão, satisfação. Caso você esteja escutando essa aula de forma isolada, saiba que eu já trabalhei nas aulas anteriores o conceito de pulsão. Faz parte da série de aulas sobre o inconsciente descomplicado em Freud, para iniciantes também. Nessa aula eu vou comentar sobre a pulsão, sua relação aqui com o princípio do prazer e princípio da realidade, satisfação, prazer, mas saiba que de uma forma condensada, pois o objetivo dessa aula é tratar o princípio do prazer e o princípio da realidade. Pulsão eu já dei essa aula, né? Então vamos lá. Pensa no seguinte, nesse mesmo exemplo que eu acabei de dar para vocês, sobre princípio de prazer e princípio de realidade. Imagine que você tem uma vontade absurda de comer doce, como eu tenho, como eu acabei de dizer para vocês. Imagine que ao invés de comer 2 bis na janta e 2 bis no almoço, o meu desejo de fato é comer uma caixa de bis depois do almoço e uma caixa de bis depois da janta. 2 caixas de bis por dia, 40 bis. Isso aqui na semana, 40 bis por dia, né? Isso aqui na semana, a semana de, vamos contar aqui de domingo a domingo, 4 vezes 7, 28, dá 280 bis. Isso em algum momento vai começar a comprometer a minha saúde. Eu posso engordar, o meu colesterol pode ficar mais alto, posso ter, por exemplo, uma diabetes. Enfim, várias complicações por comer essa série de bis de chocolate o tempo todo. O que acontece? Eu vou ao médico e ele diz o seguinte, olha Daniel, você está com gastrite, você está com tal doença e eu acho melhor você entrar numa academia. Acho melhor você começar a fazer uma dieta, né? E eu começo a fazer a dieta na segunda-feira. Só que na segunda-feira eu já acordo pensando em bis. Na segunda-feira, depois do almoço, eu já estou pensando em bis. Durante a tarde eu estou pensando em bis, eu estou pensando em chocolate, estou pensando em doce. Aí eu faço o seguinte, eu tenho 2 opções. Ou eu como o bis, logo após o almoço e a janta, como esses bis todos. Ou eu adio, ou uma espécie de um adiantamento ou um adiamento para comer esse bis. O que isso significa? O nosso famoso e tão conhecido dia do lixo. O dia do lixo, quando uma pessoa
malha, né, pratica exercícios físicos, está fazendo ali uma dieta, e ela mesma se faz um contrato consigo mesma do tipo, olha, vou fazer a dieta sem errar durante 7 dias e no domingo eu vou comer um doce. Ela vai passar a semana inteira comendo brócolis, vagem, enfim, frango grelhado, mas ela faz um contrato consigo mesma, olha, a cada 15 dias eu vou comer um doce. A cada 15 dias eu vou no rodízio de pizza, a cada 15 dias eu vou no rodízio de carne, a cada 15 dias eu vou fazer uma sobremesa para mim. O que ela está fazendo aqui? Adiando uma satisfação. Preste atenção. O princípio do prazer, ele é substituído pelo princípio de realidade. O que é esse princípio de realidade aqui que eu quero que vocês entendam? O princípio de realidade atua da seguinte forma: há um adiamento ou um adiantamento, se você quiser usar essa palavra, da satisfação. Então, por exemplo, eu vou comer o chocolate, vou comer o bis após uma semana. Sendo que esse princípio da realidade aqui, que eu estou dando esse exemplo para vocês, segue uma série de regras, tem uma série de questões aqui. Que questões são essas? Olha, Daniel, se você comer muito chocolate, você pode engordar. E na nossa sociedade, o corpo gordo é visto como um corpo que não é tão aceitável assim. Olha, Daniel, se você comer bastante chocolate, você pode ter gastrite. Você pode começar a ter um alto índice de gordura no seu corpo, seu estômago, seu fígado ali, enfim. Olha, Daniel, se você comer uma quantidade absurda de chocolate, de gordura, você pode acabar adquirindo a diabetes. Tem certos tipos de diabetes que a pessoa perde até um membro. Ou pode até ficar cega. Olha, Daniel, o seu colesterol está ficando muito alto, por isso que você está comendo. Perceba, por mais que eu tenha um desejo aqui absurdo de comer chocolate, há uma série de questões em torno disso daqui. Eu desejo comer chocolate, quero comer chocolate. Chocolate aqui, no caso, me traz um prazer absurdo. Papilas gustativas e tal, você está ali assistindo uma série, vendo uma Netflix ou algo do tipo, e você está comendo chocolate. Mas você sabe que comer esse chocolate de uma forma exacerbada, de uma forma exagerada, de uma forma sem limite, de uma forma que excede esse limite aqui do que daria prazer a uma pessoa, por exemplo, comer uma barra de chocolate de 80 gramas, há uma diferença entre comer uma barra de chocolate de 80 gramas e comer, por exemplo, 800 gramas de chocolate por dia, né? São coisas completamente diferentes. Mas o que eu preciso que vocês entendam aqui nesse início de aula, para começarmos a pensar aqui um pouquinho a Chapeuzinho Vermelho, né? E o princípio de prazer e o princípio de realidade. Princípio do prazer. Vou trabalhar com vocês, mas pensa em pulsão, satisfação imediata a todo custo. Eu acabei de dar o exemplo para vocês sobre o chocolate aqui agora. Pensa numa criança, por isso que eu vou usar como exemplo o Chapeuzinho Vermelho. Pensa numa criança. Pensa que nesse princípio de realidade, nesse exemplo que eu estou trazendo para vocês, desse adiantamento ou adiamento de uma satisfação, isso está em Freud, né? No final dessa aula eu vou comentar com vocês o texto em Freud que vocês podem ler na íntegra, escutando essa aula, né? Com esse objetivo, né? De ajudar vocês a compreenderem melhor os conceitos. E preste atenção nessa palavra, satisfação. Adiamento de uma satisfação. E outro ponto. A nossa sociedade, o indivíduo, quando ele, né, se insere na sociedade, quando ele entra em sociedade, há uma série de questões que você precisa fazer o quê? Abrir mão. Há uma série de desejos que você precisa o quê? Abrir mão. Por conta do quê? Do princípio de realidade. Nós não podemos, por mais que né, seja o nosso desejo, viver sob o domínio do prazer, do princípio do prazer. Percebe? Se eu, nesse exemplo do chocolate que eu estou dando para vocês, vivesse sob o princípio do prazer, comendo chocolate adoidado, eu viveria muito pouco. Poderia ter uma série de doenças. Enfim, preste atenção nesses pontos aqui que nós vamos trabalhar hoje nessa aula. Como eu disse,
Bem tranquilo, devagar, anote, é importante anotar e tenham em mente esse exemplo que eu estou dando para vocês hoje. Do chocolate, do prazer, do dia do lixo, desse adiantamento ou adiamento, dessa satisfação, porque vai ajudar bastante vocês a compreender esse conceito em Freud. Há diferentes versões, né, da história da Chapeuzinho Vermelho. Vou tomar como referência a tradicional, né? Chapeuzinho Vermelho tá ali com a sua mãe, né? E ela diz o seguinte, olha, você vai na casa da sua avó, você vai passar, né, por determinado caminho e você não pode ir para a floresta, né? Na floresta há perigos, né? Preste atenção nisso daqui. A mãe da Chapeuzinho Vermelho chega para Chapeuzinho Vermelho e diz o seguinte, olha, por esse caminho você não vai. Segue aquele caminho ali. Porque na floresta, né, há perigos. Você não pode passar por ali. Vocês já ouviram essa história em outro lugar? Essa mesma história que alguém chega para uma pessoa e diz o seguinte, olha, você pode fazer tal coisa, mas olha, aquilo dali você não pode. E essa pessoa, ao invés de obedecer, né, esse comando, essa instrução, esse conselho, faz exatamente o contrário do que a pessoa pediu, né? Aqui, nesse ponto da história, eu vou trabalhar com vocês sobre pulsão e a criança e o princípio de prazer. Mas daria para trabalhar também sobre lei e desejo, né? Na história do Jardim do Éden, né? Na Bíblia, em Gênesis, Deus chega para Adão e para Eva e diz, olha, tudo isso aqui é permitido para vocês, mas daquela árvore ali, a árvore do bem e do mal, nessa não toqueis, né? E é justamente essa proibição aqui, né? Essa lei que faz justamente com que o desejo nasça ali em Eva, né? Esse desejo de transgressão, né? Então, lei e desejo, por exemplo, a psicanálise, por Lacan, que é a corrente teórica que eu mais me identifico e tenho um apreço, lei e desejos não são antíteses, nem opostos. São lados de uma mesma moeda. Lacan chega a dizer que lei e desejo é a mesma coisa. Esse desejo aqui, ele vai trabalhar, né, questão do outro. Tem um grupo do Lacan também, então caso você esteja escutando essa aula e possui interesse de estudar o Lacan também de uma forma tranquila, os conceitos, né, você que está iniciando a psicanálise e, por exemplo, tem o desejo, né, de conciliar os dois, de estudar o Freud e o Lacan, eu também tenho esse grupo de estudos. Então vamos lá. A mãe da Chapeuzinho chega para ela e diz, olha, você não pode, né, ir por esse caminho. A criança, assim como a pulsão, ela não vai responder, ou melhor, não é que ela não vai responder, mas assim, a criança, se você tem filho, se você tem um sobrinho, sabe muito bem que criança não tá nem aí se ela pode ou não tal coisa. Se ela quer aquilo e acabou. Vou repetir. A criança, quando quer algo, quando deseja algo, ela quer aquilo dali naquele momento, naquela hora, para agora. Preste atenção, essa característica que eu acabei de apontar para vocês aqui na criança, vocês podem pensar a pulsão também. A pulsão, ela busca uma satisfação. Preste atenção, a pulsão busca satisfação toda hora, todo custo, independente se aquilo que a pulsão toma como seu objeto pode ou não, é certo ou errado, é pecado ou não, é moral ou imoral. Se a pulsão aqui deseja, preste atenção, se a pulsão aqui, voltando ao exemplo do chocolate, se eu desejo comer uma caixa de bis depois do almoço, uma caixa, do ponto de vista da pulsão, ela não está nem aí se essa caixa vai me trazer complicação, se eu posso adquirir ou não uma gastrite, se eu vou ter diabetes, se eu vou vomitar, se eu, por exemplo, posso ter cáries. Ela não está nem aí. Por quê? Pulsão, ela busca o quê? Uma satisfação a todo custo. Pulsão aqui está relacionada ao quê?
Princípio do prazer, escreva. Princípio do prazer, puxa uma setinha, pulsão. Tô falando com vocês aqui sobre pulsão, fazendo com que vocês pensem em criança. A Chapeuzinho Vermelho na história que eu tô tratando com vocês é uma criança, né? Então vamos lá. Imagine o seguinte, que uma mãe tá passeando no shopping com a filha, e essa filha chega pra mãe e diz o seguinte, olha, eu quero aquela boneca ali. Ela aponta pra boneca assim, eu quero aquela boneca ali. A mãe vê que aquela boneca custa 5 mil reais. E essa mãe, por exemplo, tem um salário de 1.500. Ela tem conta, água, luz, internet, comida, dívida. Ela não pode comprar, ela não tem condições de comprar essa boneca aí de não sei quantos mil reais. Adianta ela chegar para a filha e explicar isso? Sejam sinceros, adianta ela chegar para a filha e explicar, olha filha, mamãe ganha tanto, eu não posso comprar essa boneca, posso te comprar outra ano que vem, no seu aniversário, parcelado em 24 vezes. A criança vai entender isso? A criança dá alguma importância para esse tipo de explicação? Não. Por quê? O que a criança quer naquele momento é a boneca. A pulsão, mesma coisa. Toda essa noção aqui de, olha, isso aqui pode, isso aqui não pode. Olha, cuidado, isso aí pode te dar diabetes. Cuidado, isso aí pode te engordar. Cuidado, isso aqui pode aumentar seu colesterol. Cuidado, cuidado. Todas essas admoestações, todas essas proibições, que algumas pessoas encaram como proibições, né? Então, por exemplo, tem gente que faz academia, né? Trabalha, enfim, com o corpo, que tá há 10, 15 anos sem comer um chocolate. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Tipo, essa questão do princípio da realidade e o princípio do prazer. Seria ótimo viver sob o princípio do prazer? Absolutamente. Mas o nosso corpo não deixa. Se fôssemos, né, se tivéssemos esse ímpeto de realizar todas as nossas pulsões, todos os nossos desejos, desculpe o termo que eu vou usar, mas daria merda. Não ia funcionar muito bem, sabe por quê? Desejo. Só vou falar uma coisa só, desejo. O neurótico, quando ele é obsessivo, ele coloca o desejo no campo do impossível. A histérica coloca o desejo no campo da insatisfação. Muitas das vezes, como por exemplo, quando você estuda histeria, o desejo na histeria, realizar o desejo é matar o desejo. A histérica, do ponto de vista inconsciente, ela tem um desejo de desejo, ela quer continuar desejando. Por quê? Tem certos desejos que quando o neurótico realiza, ao invés de trazer uma satisfação, olha só a palavrinha que eu estou usando, ao invés de trazer uma satisfação, um prazer, causa o quê? Um desprazer, uma angústia. Vou dar um exemplo. Imagine que um homem tenha uma certa fantasia homossexual e ele está assistindo muita pornografia homossexual, do gênero homossexual, ler contos eróticos homossexuais, entra em banheiros, por exemplo, de shopping ou de rodoviária para olhar outros homens ou para ser visto por outros homens. Tudo isso aqui nós estamos pensando no campo de uma fantasia. Imagem no computador, ver e ser visto, né? Voyeurismo, exibicionismo e tal. Tudo isso aqui está num campo muito confortável para esse neurótico. Coloque esse neurótico, por exemplo, a transar com um homem. Dependendo dessa pessoa, ao invés de causar um prazer de ter transado com um homem, né? Olha, realizei a minha fantasia de transar com um homem. Pode causar um desprazer, uma angústia absurda nesse cara. Nossa, será que eu sou gay? Será que eu não sou gay? Será que eu sou bi? Meu Deus, eu sou da igreja. Se eu tenho esse desejo, Deus vai me condenar, eu vou pro inferno. Nossa, mas eu sempre gostei de mulher, eu sou casado, eu tenho filho. Percebe? Muitas das vezes, a realização de determinados desejos, ou melhor, a realização de determinadas fantasias, ao invés de trazer prazer ao sujeito, pode causar o quê? Um desprazer. Esse desprazer aqui, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, na clínica, vocês podem encontrar angústia. É só conversar com alguém, por exemplo, que tinha fantasias de traição, trai o marido, o namorado, a esposa ou a namorada e se sentem demasiadamente culpados, se condenam, independente se o cônjuge ali perdoou ou não.
Então preste atenção, a pulsão, acabei de pontuar para vocês, né? Pulsa satisfação a todo custo. Tá nem aí se pode, se não pode, se é certo, se é errado, se é moral ou não, se é pecado ou não. A criança, ela quer tudo, né? Na hora, naquele momento, né? Não existe esse pode, não pode. Lembrando que essa criança que eu estou trabalhando com vocês nessa aula é uma criança que não tem ainda a inserção. Vou usar essa palavra inserção, porque se eu usar inscrição, soa muito lacaniano, né? Vou usar inserção ou compreensão, você pode anotar também essa palavra, da lei. Como assim da lei? Olha, isso aí pode, isso aí não pode. O não, né? Olha, a criança tem realiza, né, determinados atos que com o tempo ela vê que aquilo dali não pode. Olha, você não pode bater no coleguinha. Você não pode morder. Morder é feio. Olha, se você morder o seu irmão, eu vou te colocar de castigo. Se você morder o seu irmão, eu vou te bater. Olha, você não pode colocar o dedo na tomada, porque senão você pode tomar um choque e morrer. Perceba, os adultos estão aqui o tempo todo fazendo o que com a criança? Isso aqui é muito importante. Introduzindo, de certa forma, esse princípio de realidade. A mãe da Chapeuzinho Vermelho tentou fazer isso com ela. Percebe? Olha, você vai para casa da sua avó, entrega esses doces, essas comidas aqui para sua avó, não vá por aquele caminho, porque aquele caminho é perigoso, né? Vou trabalhar isso com vocês também em relação a mães que querem, entre aspas, com o discurso de proteger demais os filhos e acabam colocando os filhos dentro de bolhas, né? Como se esse filho fosse um falo ali que ela quisesse, ao invés de proteger, entre aspas, como é o discurso, manter só com ela, né? Ela não quer que o filho entre em contato com o mundo, né, real. Vou trabalhar isso com vocês também nessa aula. Mas o que eu preciso que vocês entendam nesse ponto? O princípio de realidade aqui, muitas das vezes, esse adulto aqui como uma espécie de uma representação, por exemplo, da nossa sociedade, da nossa cultura, que é um exemplo perfeito, do meu ponto de vista, de princípio de realidade, é a creche. Se você tem filho ou tem sobrinho, né? A creche tá ali o tempo todo com o princípio de realidade. Olha, você, Joãozinho, você come todo dia 10 horas. Não. Aqui na creche, você vai comer 11 horas com todas as crianças. Olha, você, Joãozinho, quando tá com sono ou com vontade de comer doce, você começa a chorar, 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 até a sua mãe te dar o doce. Aqui na creche, não. A nossa sobremesa é uma banana. Olha, Joãozinho, aqui tem regras. Você só vai comer quando chegar a sua vez. Há uma fila. Percebe que a creche aqui, para uma criancinha pequenininha, é essa primeira representação, uma espécie de um arquétipo, quase que uma maquete. Eu vou usar com você esse exemplo. Quase que uma maquete da nossa sociedade. Há uma série de regras, há leis ali na creche, coisas que a criança pode e não pode. Creche, por exemplo, a criança não fica brincando só o dia todo. Tem atividades que essa criança tem que fazer. Tem um momento, por exemplo, de comer, de almoçar. Tem um momento de tomar banho. Tem um momento da soneca. Se a creche fosse, por exemplo, guiada pelo princípio do prazer, as crianças iam ficar só brincando, quebrando tudo, mordendo umas às outras. Não. A creche está aqui a serviço do quê? Do princípio de realidade. Entendam isso. Toda vez que vocês pensarem, poxa, princípio de realidade, olha, a mãe da Chapeuzinho Vermelho, né? Pô, chegou para ela e falou, ó, não vá por essa floresta. Tem motivos ali para você não ir, né? Há um perigo, você pode se perder, você pode se machucar, um lobo pode te comer, um animal pode te ferir. Percebe? Como esse princípio da realidade aqui conversa com o que eu trabalhei com vocês agora há pouco, sobre esse desejo, muitas das vezes, de comer bis de chocolate e o fato, por exemplo, de ter motivos que me levam a não comer tanto bis, porque pode me dar gastrite, colesterol alto, diabetes, obesidade, enfim. Tudo isso aqui que eu estou trabalhando com vocês é numa ordem do quê? Princípio de prazer e princípio de realidade. A creche aqui é um princípio de realidade. Princípio de realidade muitas das vezes também está ligado quando um adulto, né, tá aqui, nesse exemplo aqui da Chapeuzinho Vermelho, eu acho interessante marcar essa palavrinha perigo. Perigo e medo. Se você pega uma criancinha de 1 ano, 2 anos, olha só a nossa compreensão, né? Pô, se eu pular na piscina e eu não sei nadar, eu vou me afogar e morrer. Uma criancinha, ela pula.
Olha, tem uma escada aqui, mas tá com um negócio meio estranho, não vou subir não, senão vai quebrar. A criancinha sobe e não tá nem aí. Olha, eu molhei a mão, meu Deus, não posso passar na tomada não. A criança não, ela molha a mão e passa na tomada. Ela coloca tudo na boca, né? Ela explora, ela não tá nem aí, entendeu? Isso que eu gostaria que vocês entendessem. Ela não tá nem aí. A criança ela não tem medo. Medo aqui, nesse exemplo que eu tô tratando, né, com vocês. Então a Chapeuzinho Vermelho aqui, vocês acham que ela tinha medo da floresta? Vocês acham que se ela tivesse medo da floresta, ela iria na floresta? Vocês percebem que na história, em que momento que a Chapeuzinho tem medo? Na cena ali que ela tá com o lobo, né? Olha, esses olhos tão grandes, esse nariz tão grande, essa mão peluda. Sejam sinceros, você acha que a Chapeuzinho Vermelho... Claro, é uma história, né? Vocês acham que a Chapeuzinho Vermelho não sabia que o lobo era o lobo? Tem toda uma questão em torno da sedução, né? Eu não vou tratar isso com vocês nessa aula porque é um tema um pouco mais avançado, né? Dessa história, né? Da Chapeuzinho Vermelho. Tem todo um simbolismo em torno da cor vermelha, né? Algumas versões da história remetendo o vermelho aqui com a menstruação, né? Ou também com uma cor aqui em relação à sedução. Que a Chapeuzinho Vermelho, de certa forma, inconscientemente seduziu o lobo, né? O lobo nessa figura aqui, como se fosse um homem mais velho. É uma leitura que a pessoa pode ter, né? Ao estudar Chapeuzinho Vermelho do ponto de vista da psicanálise. Sim, mas é uma leitura mais aprofundada. O objetivo dessa aula hoje é tratar essas questões do princípio do prazer e princípio da realidade, pulsão, né? Satisfação através dessa história. Então, anotem. Toda essa questão que eu estou colocando para vocês aqui de princípio do prazer, né? A criança, pulsão, princípio da realidade, a creche. Acho que esse exemplo da creche pode ajudar muito vocês a entenderem. O exemplo da creche e o exemplo da dieta, né? Desse adiamento aqui, dessa satisfação e dessa série de implicações. Há uma série de implicações que me levam a ou adiar esse meu desejo de comer chocolate, ou, por exemplo, tentar, entre aspas, eliminar esse desejo. Como eu acabei de dizer, que tem pessoas que estão aí há 10, 15 anos malhando e não comem chocolate, não comem açúcar, né? Então eu acho muito interessante pensar aqui o princípio do prazer e o princípio da realidade dentro desse ponto de vista aqui de satisfação, né? Que é o que o Freud comenta no seu texto. Doce, prazer, toda essa questão que envolve aqui engordar, né? Ter algum tipo de doença. É importante marcar isso porque, como eu disse, é o sonho do neurótico, né? Viver sob o registro, digamos assim, né? Vou usar o termo registro, por mais que seja lacaniano demais. Sobre o registro aqui do princípio do prazer, né? Mas daria problema. Daria problema, porque eu vou trabalhar isso com vocês nas próximas aulas sobre pulsão de vida e pulsão de morte. Por quê? Preste atenção. Acabei de comentar com vocês que o aparelho psíquico, toda essa questão da quantidade de excitação, né? Desprazer, aumento. Prazer, diminuição. Só que o Freud, quando ele trabalha, aqui já é um mini spoiler já das próximas aulas. Quando ele trabalha a questão da pulsão de morte, que é muito complexo e é um conceito que precisa ser trabalhado com muito cuidado e muita cautela, há uma frasezinha dele que pega a maioria das pessoas. Que frase é essa? Voltar ao estado inorgânico. Guardem essa frase. Voltar ao estado inorgânico. Vou trabalhar isso com vocês nas próximas aulas. Então vamos lá. Chapeuzinho Vermelho, né? Olha, não vá por esse caminho, né? Há motivos que levam a mãe, né, a ter feito esse conselho, né? Essa ordem, na verdade, né? Ela diz, olha, Chapeuzinho, isso não vai por esse lugar não, porque pode te dar problema, né? Há perigos no mundo, né? Só que a criança não quer nem saber, né? Ela queria ali realmente explorar e passar pela floresta. Tanto que a história toda, tanto do lobo com a Chapeuzinho Vermelho, se você for parar para pensar do ponto de vista da psicanálise, há muito de sedução ali entre essas duas figuras. A figura do lobo, que eu vou trabalhar com vocês em relação à angústia de castração, né? Vou
passar um pouquinho pelo caso do Homem dos Lobos com vocês. Principalmente a figura do lobo, essa figura que come, que devora, né? Toda essa relação da própria história do Chapeuzinho Vermelho de cortar a barriga do lobo, né? Tem toda uma questão em torno disso. Por exemplo, no caso do Homem dos Lobos, né? Eu já comentei isso em outras aulas, que na minha opinião é o caso mais brilhante do Freud e o mais difícil também, né? Já trabalhei esse caso numa série de 12 aulas específicas sobre a neurose obsessiva para iniciantes, né? Eu usei como referência o Homem dos Lobos e o Homem dos Ratos, né? Mas vou comentar com vocês um pouquinho agora sobre essa figura do lobo. Tanto a figura do lobo aqui na psicanálise, né? Aqui no caso do Homem dos Lobos, e o lobo nessa história do Chapeuzinho Vermelho também, que é um personagem assim interessantíssimo da gente pensar junto alguns conceitos da psicanálise. Nessas histórias infantis não é incomum encontrarmos, né, a figura do lobo mau. Mas algo que eu acho interessante de marcar com vocês nessa aula é o seguinte: o lobo, dentro da psicanálise, né, essa figura do lobo, já foi mencionado uma vez pelo Freud, né, no seu caso intitulado Homem dos Lobos, né, um caso de uma neurose infantil, onde o Freud está ali analisando um homem adulto, né? Mas através dos relatos e recordações desse homem adulto, o Freud interpreta um sonho, né? Um emblemático sonho do Homem dos Lobos, né? No dia do Natal, na noite do Natal, né? Do aniversário dele, com a nogueira e os lobos brancos, né? Olhando assim para ele. É um dos casos mais incríveis da história da psicanálise, indispensável e obrigatório para todo estudante. E tem a figura do lobo, né? O Sergei Panjakiev é um homem que durante a sua infância ele tinha muito medo de lobo, né? De alguns animais, mas principalmente o lobo, né? A figura do lobo. O lobo mau, né? Olha o nome, né? O lobo mau, o lobo que vai te devorar, o lobo que vai te comer, o lobo que vai, né? Olha só, na história do Chapeuzinho Vermelho tem diferentes versões, mas a versão que eu estou trabalhando com vocês hoje. O lobo come a vovozinha. Ele engole a vovozinha, né? E na história, no final, ele praticamente sofre uma espécie de uma cesárea, né? Cortam a barriga dele, tiram a vovozinha e a Chapeuzinho de dentro da barriga dele e colocam pedra no lugar. Vocês já pararam, vocês que são da psicanálise, estão começando a estudar psicanálise, uma das teorias sexuais infantis em Freud, a mais conhecida é da primazia do falo, né? Que a criança acredita que todo mundo tem um falo, principalmente a mãe, né? Esse falo materno aqui, quando estudamos a perversão, por exemplo, ele está muito presente, ironicamente, né? Usando esse termo aqui, porque ele não está presente na mãe, né? Há uma ausência desse falo que, segundo a fantasia dessa criança, deveria estar ali, mas não está. E o que acontece com esse lobo aqui? Ele praticamente sofre uma cesárea, né? As criancinhas, na fase do porquê, né, onde elas se perguntam e questionam de onde vêm os bebês, dentro desse caso do Homem dos Lobos, o Freud chega a comentar, né, que tem crianças, no caso do Homem dos Lobos, que às vezes acredita que o bebê sai pelo ânus, né, igual as fezes, né? Olha só que interessante que dentro da teoria do Freud, quando ele trabalha a questão do falo, presente, fezes, presente, dinheiro, falo, bebê. Ele trabalha isso de uma forma genial no caso do Homem dos Ratos, que também é um caso indispensável para todo estudante de psicanálise, principalmente do tema da neurose obsessiva, né? Porque o caso do Homem dos Lobos tem autores que, né, têm certas divergências em relação à estrutura clínica do Homem dos Lobos. Lacanianos, por exemplo, conseguem conceber um Homem dos Lobos muito mais como uma psicose do que como uma neurose obsessiva. Mas há a figura do lobo aqui, né? O Homem dos Lobos ele tem medo de quê? De ser devorado por um lobo. Assim como o lobo devorou o Chapeuzinho Vermelho. Só que preste atenção, esse devorar, arrancar, tirar um pedaço, isso remete ao que, vocês acham? O Hans, o caso que o Freud trabalha também, apesar do Freud não ter atendido de fato o Hans, né? Teve poucos encontros, né? Foi mais uma troca de carta com o pai, mas é um caso extremamente importante também na psicanálise. Ele tinha medo
Ele tinha uma fobia, né? Ele tinha medo de ter o dedinho dele arrancado por um cavalo, de ser mordido por um cavalo. Olha só o componente de morder, arrancar, tirar um pedaço. Mas essa castração aqui, do ponto de vista da psicanálise, não é uma castração literal. Trabalhei sobre isso com vocês na aula sobre castração, né? É uma castração simbólica, mas a criança sofre um terror. Preste atenção nisso daqui. Sofre um terror. O que acontece no Homem dos Lobos aqui? Há um terror, e no Hans também. Diante a possibilidade de perder um membro ou de ser devorado. O garotinho, ele acredita que, por ter o pênis, ele tem o falo. Quando ele se depara com o fato de que a mãe não tem pênis, nesse exemplo que eu estou dando para vocês aqui, pênis igual a falo, o que isso significa? Mamãe não tem falo? A criancinha não olha para a mãe e pensa o seguinte, bom, ela não teve falo, ela não nasceu com falo, né? Não, ele pensa o seguinte, olha, ela tinha e alguém arrancou. Ela tinha e alguém arrancou. Se ela tinha e alguém arrancou e eu tenho, o próximo a perder sou eu. O garotinho se angustia diante a possibilidade da castração. Tanto o Homem dos Lobos como o homem, como o caso Hans, está falando disso. Desse horror aqui na figura do lobo, né, que é personificado aqui, ou melhor, que representa o pai, né? O lobo aqui no caso do Homem dos Lobos, o lobo no sonho, né? O medo do lobo, de ser mordido pelo lobo, né? Ter um membro arrancado, devorado por um lobo. O lobo aqui, né? O pai aqui é representado pelo pai, né? No Hans é medo de um cavalo, né? Medo de ser mordido por um cavalo. Mas há a presença disso daqui, né? Comer, arrancar, devorar, tirar. Isso aqui remete ao quê? A castração. Tira a mão disso daí, garoto. Se você continuar com a mão nisso daí, eu vou cortar isso aí fora. Olha, se você ficar mexendo muito nisso daí, isso daí vai cair, vai virar uma ferida. Né? O que a Nânia, por exemplo, diz para o Homem dos Lobos. Esses dois casos eu tenho aulas específicas sobre ele, né? O Hans e o Homem dos Lobos, tanto com aprofundamento teórico para pessoas que já estão lendo psicanálise há mais de um ano, já leram esse caso, por exemplo, mas tem algumas dúvidas, às vezes deixa algo passar, tem esse caso. E eu também trabalhei o caso do Homem dos Lobos numa série de aulas sobre neurose obsessiva descomplicada, também para iniciantes. Mas percebe como que o lobo aqui, na história dos três porquinhos, né? Na história, por exemplo, dos carneirinhos, na própria história da Chapeuzinho Vermelho, essa figura do lobo aqui, ela, né, tá aqui à espreita. E a própria figura do lobo eu acho interessante também marcar com vocês, em Chapeuzinho Vermelho, que tem muita gente que às vezes pensa assim, o lobo representa então esse animal, né? Esse desejo instintivo. E eu não gosto de usar esse termo porque instinto e pulsão são coisas diferentes. Já trabalhei sobre isso numa aula específica sobre pulsão. Se você está escutando essa aula de forma isolada e talvez não tenha adquirido essa aula de pulsão, basta você entrar em contato também. Mas eu marquei essa diferença entre instinto, tem a ver com a necessidade, né? Pulsão, satisfação. Trabalhei bastante essa questão de necessidade, prazer, desprazer, excesso, né? Então, eu particularmente não gosto de pensar no lobo, nesse arquétipo aqui dos nossos instintos. Não, você pode pensar no lobo aqui, por exemplo, como uma representação das nossas pulsões. Não está errado, do meu ponto de vista, da minha leitura, né? Só que aqui entramos numa polêmica, né? Que eu até comentei com vocês durante essa aula. Tem muitos psicanalistas, né, que quando leem, por exemplo, a historinha, né, da Chapeuzinho Vermelho, tem inclusive um livro muito bom, né, que se chama Psicanálise nos Contos de Fadas, se não me engano. Eu li na época da faculdade, muito tempo atrás. Não tanto tempo assim, né? Mas alguns se questionam ali, olha, será que a Chapeuzinho Vermelho seduziu o lobo? Será que há uma fantasia de sedução ali dessa criança em relação a um adulto lobo aqui representando, por exemplo, o pai? É uma leitura. É uma leitura possível, é uma leitura um pouco mais aprofundada, sim, mas é uma leitura possível. O próprio Freud, na sua teoria da sedução, ele fica às voltas com isso. Fica com as voltas com o seguinte, que uma garota, no caso, ele está escutando histéricas, né? E ele começa a se questionar, bom, será que essa histérica que sofreu um abuso sexual na infância?
Será que ela foi seduzida por parte de um adulto e esse adulto aqui, adotando numa posição ativa, a colocou numa posição passiva, né? Como objeto, e ela não se deu conta do que estava acontecendo ali? O Freud começa a se questionar, olha, essa fantasia da sedução aqui, será que algum homem, um pai, um tio, um irmão abusou sexualmente dessa moça durante a infância? Ele abandona essa teoria da sedução, abandona entre aspas, né? A partir do momento que ele começa a pensar nas fantasias, na fantasia e na realidade psíquica. Quando estudamos o Édipo na menina, já trabalhei sobre isso também com vocês, há aqui um momento, né, que a garotinha, ao se sentir injustiçada, digamos assim, por não ter recebido esse falo, entre aspas, por ter nascido sem o pênis, né, e a garotinha vê da seguinte forma, olha, mamãe poderia ter me dado e não me deu, né? Mamãe não me deu porque mamãe não me ama. Então há toda uma questão aqui também, né, na relação com a menina e com a mãe. Mas o que eu preciso que vocês entendam em relação aqui à teoria da sedução e a fantasia nessa leitura possível da Chapeuzinho Vermelho? Tem tudo a ver com a histeria. Você pode, por exemplo, ler Chapeuzinho Vermelho pensando na histeria. Olha, o vermelho aqui e tal, a questão do desejo, a Chapeuzinho Vermelho estava ali, né? Será que ela seduziu o lobo? Será que ela sabia desde o começo que era o lobo? Por que ela foi pra cama com o lobo? Por que ela não fugiu desde o momento que ela percebeu que o olho era grande demais e parecia ser um lobo? Por que ela não fugiu quando ela viu os dentes, quando ela viu as garras ou os pelos? Será que ela não reconheceu a vovó dela? Claro, são conjecturas que eu estou colocando para vocês, né? Uma leitura possível do conto da Chapeuzinho Vermelho. Ao meu ver, é uma leitura muito mais aprofundada, né? No que diz respeito a esses conceitos como teoria de sedução aqui, né? Do ponto de vista aqui da fantasia histérica, a relação que a histérica tem com o pai, né? Seduzir o pai, dar um filho para o pai. É uma leitura possível, não foi o objetivo dessa aula. Eu acho muito mais interessante pensar na Chapeuzinho Vermelho aqui como esse ponto que eu trouxe para vocês hoje, né, do princípio do prazer, princípio da realidade, essa figura do lobo que está presente na psicanálise, né, que vocês podem encarar, por exemplo, como a representação das pulsões, não tem problema, ou uma leitura possível também, olha, eu achei interessante você falando isso agora, Daniel, eu acho que o lobo pode representar o pai, eu acho que a Chapeuzinho Vermelho aqui, então, pode ser uma histérica, né, que está ali seduzindo o pai e tal, mas há certas incongruências, só para jogar para vocês pensarem um pouquinho, que é o seguinte, a Chapeuzinho, ela não correu do lobo. A Chapeuzinho, ela não correu do lobo. Os dois exemplos que eu acabei de citar para vocês, do Hans e do Homem dos Lobos, eles sentiram medo do lobo. No caso, o Hans do cavalo, mas o Homem dos Lobos sentia medo do lobo. Medo diante ao quê? A um terror de perder um membro, de ser mordido, né? De ser devorado. Isso aqui é a angústia de castração. A garotinha não passa pela angústia de castração. Por quê? Ela já está privada desse órgão. Ela já nasce sem o pênis. Então aqui eu particularmente já jogo esse argumento para vocês aqui, quando, por exemplo, caso vocês escutem de uma outra pessoa, ou vocês mesmos leiam, né? E pensem, pô, será que tem uma sedução histérica aqui, né? Chapeuzinho Vermelho com lobo na cama e tal, ela não foge do lobo. Por que você acha que ela não foge do lobo, né? Jogando aqui para vocês pensarem. Por que os outros, desses dois exemplos que eu dei para vocês aqui, tinham medo do lobo, né? O Homem dos Lobos tinha medo do lobo e o Hans tinha medo do cavalo, né? Pensa todas essas questões em torno, por exemplo, da castração. Você vê, nossa aula, comentei hoje sobre o princípio do prazer e o princípio da realidade, mas estou aqui terminando a aula falando sobre castração, né? Inclusive tem uma aula específica também sobre castração. Espero que vocês tenham curtido a aula, anotado, né? Toda essa questão em torno do princípio do prazer, princípio da realidade, satisfação, pulsão, né? Lembra sempre da creche, no exemplo que eu dei, né? Essa questão do doce, do prazer, é muito importante vocês visualizarem isso, que o campo pulsional, que nós somos seres, no caso, pulsionais, né? Nós queremos sentir prazer e evitamos o quê? O desprazer. Isso aqui é Freud. Espero que vocês tenham curtido. Qualquer interesse em participar, por exemplo, dos nossos grupos, seja do Freud ou do Lacan, basta entrar em contato comigo.
Caso você tenha o interesse também em adquirir a aula específica do Homem dos Lobos, né, que eu citei aqui agora na aula, e do Hans, também basta entrar em contato comigo.